Olá, como vocês estão? Tudo bem? Então, agora aqui, como nós tínhamos dito na aula anterior, nos nossos estudos no curso de aprendizes do Evangelho, nós entramos definitivamente na, na essência da doutrina de nosso Mestre Jesus, fazendo um estudo sobre o Sermão da Montanha, e iniciando, eu e a Renata, com as bem-aventuranças, ok? E é nessas bem-aventuranças que a gente começa a analisar tanto o aspecto moral da doutrina de Jesus, como também o aspecto das nossas transformações, onde nós devemos caminhar para adquirirmos as virtudes necessárias para o nosso processo evolutivo, ok? Então, todos os ensinos de Jesus que aqui na Terra ele veio trazer, não eram simples demonstrações do saber ou do entendimento que deveríamos ter, mas é o roteiro seguro e certo para o nosso encaminhamento às esferas mais elevadas. Mormente a nossa atenção na época em que atravessamos, onde há um divisor de eras no processo evolutivo do nosso próprio planeta, ok? Então, vamos dar início hoje, após a fala da a parte A que a Renata nos trouxe, nós vamos ver aqui na parte B da nossa lição de hoje, que sempre julgo interessante, antes de vocês assistirem o vídeo, né, darem uma lida na lição, que eu acredito sinceramente que faz com que a gente adquira mais facilidade no entendimento e compreensão. Nós procuramos trazer algumas informações, mas não muito diferente do que está no livro. E hoje nós estamos vendo, então agora nós vamos ver a parte B da 12ª lição. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Logo no primeiro parágrafo desta lição, está lá. Dentre as grandes virtudes, a misericórdia está entre as mais belas, pois é a alta expressão da caridade e da compaixão pelo sofrimento do próximo, tá ok? Nós temos aqui a obra do Eliseu Gonati, o Evangelho dos Humildes, onde ele, principalmente, ele faz uma análise de todo o Evangelho de Mateus, ok? E aqui na parte das bem-aventuranças, ele define, até como está no nosso próprio livro, né? Misericordioso é aquele que se compadece da misericórdia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo e tolerante. Dentro do budismo, do príncipe Siddhartha Gautama, o iluminado, que é o que quer dizer o Buda, ele, na sua busca pela rejeição da morte, da doença, do sofrimento, ele entra em estado de meditação e, segundo os conhecimentos advindos de planos de esferas mais elevadas, ele chega ao conceito da compaixão. No entender do budismo, a compaixão é o amor com o entendimento, que é mais ou menos a mesma coisa que a misericórdia. A misericórdia é quando nós, em processo de relacionamento com as pessoas comuns da nossa existência, nós compreendemos a situação
muitas vezes de sofrimento do nosso próximo, e temos a empatia. A misericórdia faz com que nós tenhamos a empatia com relação àquele sofrimento, aquela ideia do que a pessoa está passando naquele momento ou na sua própria existência. Então, a misericórdia é a forma com a qual nós possamos estarmos sentindo a dor do nosso próximo e o amarmos com esse entendimento, termos compaixão para com a atitude que ele se encontra nesta existência ou uma fase da sua vida ou um determinado momento, ok? Então, para se ter misericórdia, para se ter esta compaixão, é preciso que o nosso coração, o nosso sentimento se depure, como dito anteriormente na parte A, de termos dentro de nós a mansuetude. Quando nós, mansos de coração, quando puros de coração, quando nós, num estado de atenção a tudo que nos rodeia, nós podemos nos tornarmos pessoas misericordiosas. E a misericórdia envolve a questão de não julgar, de não condenar. Tanto é que a bem-aventurança de Jesus é: aqueles que têm misericórdia alcançarão misericórdia. Mas a misericórdia que a gente alcança, como vocês viram aí na nossa lição, essa misericórdia que nós obtemos não é a misericórdia dos homens, não é a misericórdia daqueles que viajam junto de nós nesta encarnação ou mesmo no plano espiritual. A misericórdia vem de planos elevados, da própria divindade. Então, o que nós obtemos quando somos misericordiosos é o entendimento mais aprofundado do nosso sentimento, já mais depurados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é exatamente o do Bem-aventurados os Misericordiosos, a lição começa com o perdoai para que Deus vos perdoe. Nós, cotidianamente, acredito que nós fazemos o nosso Pai Nosso, as nossas preces, talvez não recitando exatamente, mas ali nós colocamos, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem devemos. Então, é uma relação não de troca, mas de entendimento, que se eu ainda não adquiro dentro de mim o processo do meu aperfeiçoamento de sentimento, onde eu consiga não julgar as pessoas, que eu consiga relevar a condição de, às vezes, de ofensa, de agressão das pessoas, pelo entendimento que eu entendo de que ela ainda não se encontra num estado mais adiantado da sua própria evolução, que ainda permeia as suas atitudes por ignorância, principalmente o evangelho de luz, o evangelho de amor de Jesus. Quando eu obtenho este entendimento, então eu, da mesma forma, nas minhas falhas, nas minhas deficiências, obtenho também o perdão das minhas atitudes indevidas. Pois que, acima de tudo, o Pai, ele releva todas as nossas imperfeições. Então nós vamos ver que neste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, nós temos, como já dissemos antes, né, que a maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo está baseado no Sermão da Montanha. E este é um capítulo onde nós temos de Mateus os capítulos 5, 6 e 7 referenciados. Né? Então, na sequência deste capítulo, a questão vem de reconciliar-se com os adversários. Capítulo 5 de Mateus, itens 25 e 26.
Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. A esse respeito de reconciliarmos com os nossos adversários, André Luiz, em sua obra, se eu não me engano, Ação e Reação, ele traz o caso daqueles instrutores com o qual ele e Hilário fazem um aprendizado nas visitações nas esferas espirituais, mormente ligadas ali ao nosso lar ou algumas situações mais parecidas com essa esfera de desenvolvimento espiritual, onde um desses instrutores ele revela que dada a existência anterior, ele e o seu pai cometeram ou levaram a uma pessoa, a uma moça, a cometer insensatez, a cometer crime, pela intenção pura de um deles de vingança, de fazer com que também praticasse o seu crime. E ali ele revela, depois a André Luiz, que para ele poder se ajustar, ele e o pai, que já estavam na mesma esfera de entendimento, que encontrasse essa moça nas esferas espirituais, para que pudessem, numa próxima encarnação, se reconciliar e refazer tudo aquilo que estava feito errado para fazer a correção devida. É o processo da expiação. Não é castigo, é processo de correção. Então, nesse sentido, ele revela que, me parece, se eu não estou enganado, que fazia cerca de 200 anos que eles estavam procurando essa moça, e nessa história, nesse livro, revela que eles a encontram para poderem programarem, planejarem a reencarnação dos três, no sentido de fazer a correção necessária de sentimentos. Ou seja, eles adquiriram, depois de talvez muito penar, o entendimento da necessidade de se buscar fazer com que este erro do passado fosse corrigido. E através de processos de misericórdia. E aí não mais julgando, não mais buscando o egoísmo dos seus próprios interesses. Ok? Então, dando continuidade aqui na nossa lição, misericordioso é ser compassivo, amigo, é ser tolerante, são os conceitos que aqui nós temos. Né? E aqui, na própria lição, o que é o caminho do verdadeiro cristão. Pois se perdoares aos homens os seus débitos, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Os delitos, na realidade, as atitudes que nós praticamos indevidas, elas na realidade não são perdoadas no sentido de serem esquecidas. Nós devemos à lei universal a correção de todo o ato indevido do que praticamos. O que Deus nos dá como misericórdia é a oportunidade de nós nos colocarmos a caminho da nossa própria evolução, resgatando erros do passado, ok? Aqui é um trecho aqui que eu salientei, que eu acho interessante abordarmos, que diz assim: muitas vezes o que nos impede de agir virtuosamente com misericórdia é a aplicação de um certo senso de justiça, resultante de uma avaliação, um julgamento que fazemos do comportamento de nosso semelhante, considerando que esta ou aquela conduta seja reprovável. No nosso meio espírita, onde nós estudamos, temos o conhecimento não da lei do karma, que fala o olho por olho, dente por dente, a pena de talião, mas onde nós trazemos, junto com Kardec,
na codificação dos ensinos da espiritualidade maior, as leis de ação e reação, causa e efeito. E isso, às vezes, faz com que nós tenhamos alguns preconceitos com relação a este conhecimento em indivíduos que se apresentam diante de nós em situações bastante dificultosas. Nós temos um exemplo dado por um companheiro de uma casa co-irmã, aqui a casa de Fabiano, já é falecido, o seu Zezinho. Talvez alguém o tenha conhecido, como eu conheci também. Ele uma vez ele relatou que ali em Santa Mário, ele tinha comércio ali também, se eu não me engano, e havia ali que era trazido sempre para obter uma ajuda, como pedinte, uma ajuda dos transeuntes ali próximo ao Largo 13 de Maio, e era trazido num carrinho de bebê um um indivíduo totalmente tetraplégico e com uma presença no olhar de uma certa idiotia, um retardamento mental. E ele dizia que, certa feita, um co-irmão de doutrina comentou, né, ao ver aquele ser reencarnado naquela condição bastante complicada, de que, olha só, o que será que este ser, esse espírito, não cometeu em existências anteriores? Que barbaridades ele não deve ter feito para reencarnar nessa condição total de tetraplegia e deficiência mental? Ao que nos esclareceu o seu Zezinho, e que eu acho que é de muita importância esse conhecimento. Bom, primeiro, esse companheiro que se fez essa referência, referindo-se ao passado daquele ser naquela situação de encarnação difícil, ele não foi misericordioso, ele não teve empatia daquele ser que sofre, daquele espírito que, embora num corpo totalmente deficiente, que não lhe propicia nem a locomoção, nem a alimentação por conta própria, nem a representação da sua inteligência, há ali um espírito preso com estas necessidades para a sua própria evolução e correção de situações do passado. E esse companheiro nosso, o seu Zezinho, ele fala assim, veja, muitas vezes nós fazemos esse julgamento, essa avaliação de certos espíritos que se encontram em situações complicadas aqui na Terra, sem saber que ali, naquele corpo deficiente, muitas das vezes está encarnado um espírito com maior conhecimento, com maior, como que a palavra que ele usou, não é evolução, com maior conhecimento da sua necessidade de evolução. E assim, este espírito com este maior entendimento se submete a uma encarnação desta dificuldade, para que ele possa, em outras existências futuras, deslizar na sua evolução e acompanhar o grupo dele. Né? A palavra que ele usou, lembrei, é esclarecido. Muitas vezes, né, irmãos que se encontram em situações de vida difíceis, em relação a bens materiais, em relação a nascer em favelas, com dificuldades financeiras a existência toda, né? Às vezes são espíritos com maior esclarecimento do que o nosso próprio, pois com o devido esclarecimento que eles têm, eles conseguem ter a condição de suportar a carga que para nós talvez não fosse possível. Ser um espírito esclarecido não quer dizer que é um espírito evoluído. Ele tem o esclarecimento. Uma forma da gente entender isso fácil, por exemplo, é um médico que sabe que o fumo,
que o vício do tabagismo é prejudicial ao seu organismo, aos seus pulmões, né? E a todo, né? Um médico que fuma, ele é esclarecido desses problemas do tabagismo, mas não é evoluído porque não consegue ainda dominar o seu vício. Então, o espírito, quando ele é esclarecido, ele sabe das suas condições e quando ele atinge o estado de compreensão, ele passa a adquirir forças para suportar existências desta ordem. E quando nós, desse trecho que lemos da nossa lição, que nós temos um certo senso de justiça resultante de uma avaliação, um julgamento que fazemos dos outros, falta-nos exatamente a própria misericórdia. Falta-nos a compaixão, o entendimento da situação que o irmão ali está atravessando. Isto que é importante nós entendermos no nosso processo de adquirirmos esta virtude, essa bem-aventurança, sermos misericordiosos. Muitas vezes nós falamos de caridade, da prática do bem, de praticarmos o bem para com todas as pessoas, tanto material como moralmente, mas é importante que para sermos misericordiosos, não basta nós praticarmos o bem e a caridade. É indispensável que nós sejamos bons. Nem sempre aquele que pratica o bem é bom. Agora, toda pessoa que é boa, ela necessariamente sempre vai praticar o bem. Se nós não formos bons, nós não conseguimos avançar nas nossas aquisições de virtudes, principalmente nestas da mansuetude do nosso coração. Nós não adquirimos a misericórdia para com os nossos irmãos em qualquer instante. É imprescindível de que mais do que fazer o bem, mais do que praticar a caridade, nós sejamos bons. E quando nós somos bons, e a espiritualidade nos explica, nós atraímos bons espíritos para que nós possamos nos conduzir a planos mais elevados. Nesse sentido, na sequência da nossa parte B, vem os bem-aventurados os puros de coração, ok? Que, para ser misericordioso, para termos compaixão, esta bem-aventurança, puros de coração, é imprescindível. E aqui no primeiro parágrafo que explica que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, diz: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. A pureza de coração, e Jesus revelou essa pureza quando ele nos diz que aqueles que se assemelhassem às criancinhas, a deles seriam o reino dos céus. A criança, nesse sentido, é no sentido da pureza, da inocência, na predisposição que cada espírito recebe ao encarnar, esta inocência, entre aspas, esta pureza, pois sabemos que o espírito tem, sabe-se lá, quantos séculos ou milênios de existência, mas quando encarnados, faz com que ele esteja predisposto a receber a educação de seus pais. Então, esta pureza relatada por Jesus no comparativo com as crianças, é esta pureza da inocência, da predisposição para o aprendizado. E aí, exatamente aqui no final dessa página, o nosso livro diz: essa condição de receptividade é que possibilita a esse espírito reencarnante a oportunidade de novo aprendizado e superação de suas más tendências. Por isso disse ainda Jesus: em verdade vos digo, de todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Tá?
Há uma síntese dada aqui na nossa lição que é interessante nós ressaltarmos, uma síntese que analisa a grande diferença entre crianças e adultos, entre aqueles que têm a pureza do coração, iguais à inocência da infância ou não. As crianças recebem ensinamento diretamente, sem barreiras, pois elas, quando em tenra idade, não carregam crenças falsas e preconceitos. Os adultos, ao contrário, como geralmente possuem muitas crenças falsas, preconceitos, superstições, com vícios ideológicas, partidárias ou religiosas, para ensiná-los é preciso dar dois passos. O primeiro é provar a inconsistência de uma crença errada e indevida, equivocada, de um sistema errado, de um dogma que já se tornou popular, para depois de vencida a barreira do preconceito, da superstição, essas resistências passar então ao segundo passo, que é ministrar o conhecimento. O oposto da pureza é a malícia, a maquinação, a esperteza, a corrupção, a vaidade e o orgulho. Então veja que nós, quando nós trazemos de existências anteriores, ou mesmo nessa existência, muito dos aprendizados que nós tivemos, sabe-se lá de que momento, onde nós adquirimos preconceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos, ideias fixas que nós às vezes partilhamos e não arredamos pés, ou de superstições, crendices, faz com que fique difícil para nós absorvermos os ensinamentos que nos são dados pelo Evangelho de Jesus. A questão de nós estarmos no cursos de aprendizes do Evangelho, nas casas espíritas, que são normais a colocação destes cursos, é exatamente para nós vencermos desta barreira que nós trazemos de outras existências, ou muitas vezes destas, né, de processos preconceituosos e de superstições arraigadas em nós. O espírita, pela sua fé, com a razão, não pode nunca ser supersticioso e nem preconceituoso com relação a novas ideias e a novos assuntos, mas ter a mente aberta para análise e ter o discernimento para ver o que é certo e o que é errado. Nem tudo que é escrito, nem tudo que é dito é a verdade. Nós sabemos disso. Porém, muitas vezes, as nossas ideologias, as nossas tendências de um lado ou de outro, fazem com que nós nos tornemos imponderáveis às informações que nos chegam, e muitas vezes nós as rechaçamos quando deveríamos aceitá-las e analisarmos. Kardec, quando ele fala a respeito das mensagens advindas do plano espiritual, para que nós usemos o nosso bom senso do conteúdo da lição, pois ele diz que é preferível nós rechaçarmos 10 verdades do que admitirmos uma única só mentira. Ou seja, que nós analisemos tudo aquilo que nos é chegado à mente, para a nossa compreensão. E os ensinos de Jesus não é diferente disso. Muitas vezes nós interpretamos certas posições da doutrina do mestre como incompatíveis com o nosso orgulho, incompatíveis com o nosso egoísmo. Né? Muitos ainda na Terra riem da passagem onde Jesus diz que se te baterem na face direita, ofereça à esquerda. Né? Acho que isso é covardia. Acho que isso é se sujeitar aos mais fortes e serem dominados, quando na realidade é o conceito de não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem todas as coisas que nos fazem mal. E com isto, fazendo bem, nós procuramos ser bons. E sendo bons, nós adquirimos a mansuetude, a pureza de coração e a misericórdia.
Esta era a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana.